Pronto, acho que todos que estão aqui assistindo. A Nira faltou, Eliene, né? Rosane estava aqui. Agora aqui para... Eu faltei ontem. Gorete. Boa noite, Gorete. Me digam só se vocês vão ver a tela. Peraí. Tá dando para aparecer? Já. Sim. Tá aparecendo na tela, né? Tá. Então, hoje a gente vai começar a segunda parte de vacinas. Ontem a gente viu a parte da imunização ativa e passiva, né? De como é que a gente adquire essa imunidade. Ainda lembra? O meu aqui não tá dando para ver nada. Tá, não? Peraí. Eu acho que é aqui na hora de compartilhar a tela. Agora dá? Tá dando para ver a tela? Tá, agora tá dando. Pra mim tá. Sim. Sim. Então, ainda lembro da aula de ontem? Imunização ativa e passiva? Sim. Lembra, Conceição? Lembro, sim. Imunização ativa pode ser natural, artificial. Imunização passiva pode ser natural e artificial. Quando a gente lembra de imunização ativa, a gente lembra de antígeno. Então, é através da doença, da forma natural, e da forma artificial, através das vacinas. Na forma passiva, a gente lembra de soro, de anticorpo, né? Na forma natural, a gente lembra do leite materno, e na forma artificial... Tem alguém entrando. Peraí. Irene. Boa noite, Irene. Então, da forma artificial, a gente lembra dos soros, né? Soro antiofídico, soro antirrábico, soro antitetânico. Então, quem não entendeu ainda, ou quem perdeu a aula de ontem, dá volta lá o vídeo, assiste, responde o exercício para entender, tá bom? Então, hoje a gente vai falar sobre a conservação dos imunobiológicos da rede de frio, como é que a rede de frio se apresenta. Então, a conservação dos imunobiológicos, toda vacina ela deve ficar numa temperatura ideal, que deve ser entre 2 e 8 graus. Lembre bem, 2 e 8 graus. Bem, aqui está uma questão de concurso. O que é que ele faz? As vacinas, elas são conservadas a uma temperatura de -2 a +8. Ou então, bota +2 e -8. -2 e -8, e +2 e +8. Letra D, né? A conservação das vacinas está entre +2 e +8. A média é de 5 graus Celsius. Então, o ideal da vacina é de 5 graus Celsius. Deve ser mantido da fabricação até a aplicação. Então, lá... Acho que tem alguém querendo entrar. Eliana. Boa noite, Eliana. Então, essa temperatura deve ser acondicionado, a vacina deve ser acondicionada desde a hora que é produzida até a hora que é aplicada. Gente, essa história de andar com vacina em cima de carro, é local que esquenta, a vacina deve ser acondicionada e deve vir no ar-condicionado. Sair do carro no ar-condicionado e entrar no posto no ar-condicionado. Então, por quê? Porque se ela não tiver a temperatura adequada, o que vai ocorrer? Não vai ter efeito.
E qual é o efeito que a gente quer ter? A imunidade. Então, se ela não for acondicionada à temperatura ideal, ela não vai ter efeito. Então, conforme o manual, né, de imunização Brasil 2014, os imunobiológicos, enquanto produzidos, termolábeis e fotossensíveis, necessitam de armazenamento adequado para que suas características imunogênicas sejam mantidas. Tem alguém entrando. Boa noite, Regiane. Necessita de armazenamento adequado para que suas características imunogênicas sejam mantidas. Então, o imunobiológico, ele vem lá desde a cadeia nacional, passa pela rede estadual, da rede estadual vai para a municipal. Então, a gente, digamos que lá no interiorzinho, Santa Cruz, Miguel Alves vem pegar todo mês a vacina aqui. A vacina daqui está lá na 4ª regional, que já veio da rede de frios estadual. Então, ela passou da cadeia nacional, foi para estadual, da estadual para municipal, que é Teresina, e os interior pegam na cadeia municipal, que é de Teresina, né? Então, medidas de segurança adotadas pelo serviço de vacinação que ainda utilizam refrigeradores domésticos. Então, a gente sabe que daqui a algum tempo, todos os refrigeradores da sala de vacina serão aqueles refrigeradores da tampa transparente, da porta transparente. Por quê? Porque é para a pessoa já ver o que é que tem lá dentro. Por quê? Porque a geladeira da sala de vacina, ela não pode ser misturada com nada. É uso exclusivo da sala de vacina. Então, essas medidas de segurança, elas devem ser adotadas pelo serviço de vacinação. Apesar de ainda serem amplamente utilizados para o armazenamento de imunobiológicos, os refrigeradores de uso domésticos não são mais recomendados para isso. Não são, mas ainda estão, tá? Lá no meu posto, nem tem a geladeira, mas não tem a vacina lá. A vacina todo dia a gente leva. Por quê? Para não correr o risco de faltar energia e perder os imunobiológicos, ou as vacinas, né? Gente, uma dose de vacina é muito caro. Para você ter uma ideia, o cartão de vacina da criança, ele sai em torno de R$ 6.000. Quem é que tem condição de gastar R$ 6.000 no primeiro ano de vida da criança? Fora as outras vacinas que vêm com 2 anos, com 3 anos, com 4, com 5 e o resto da vida, né? Que hoje a vacina é até fazer 100 anos. Porque está aí a da Covid, que também já faz parte do calendário, né, do calendário de vacina. Está entrando aí a da dengue, que é a Qdengue, que também já vai fazer parte do calendário de vacina. Então, todo dia aparece uma vacina nova. HPV começou com 3 doses, passou para 2 doses, hoje está dose única, né? E foi uma atualização da agora. Se você pegasse a vacina HPV há 6 anos atrás, eram 3 doses. Aí mudou. Passou 2, 3 anos, mudou, ficou só 2 doses. Aí agora em abril mudou de novo. Por isso que vacina tem que ter atualização todo ano. Então, a atualização 2024, quando chegar em 2025, vocês vão ter que se atualizar de novo. Porque vacina não é coisa fácil, né? E se a pessoa disser assim, eu não gosto de vacina, e não quiser aprender, não aprende mesmo, não. Porque é complicado. É complicado, mas não é impossível, né? Então, todo mundo pode aprender a lidar com as vacinas. É muito complexo o tema, né? Mas dá para aprender. Até porque é um tema bom, né? Então, o equipamento que vai ser utilizado para uso exclusivo de vacina, ele tem que ter a identificação. Então, lá nesse equipamento tem que ser
uso exclusivo de vacinas. Manter a temperatura do refrigerador entre 2 e 8 graus, sendo o ideal 5 graus. Colocar o equipamento perfeitamente nivelado e longe da incidência de luz solar direta ou de qualquer outra fonte de calor. Fazer sistematicamente a leitura da temperatura no início e no final da jornada de trabalho. Bom, a técnica da sala de vacina é uma técnica exclusiva dessa sala. Bom, lá na minha equipe, a gente tem 2 técnicas que trabalham com vacina. Uma, inclusive, está afastada porque teve problema de complicação da diabetes, né? Mas aí ficou a outra. Essa outra, ela anda nos 2 postos com o isopor da vacina. O isopor não, que não se usa mais isopor. A caixa térmica. A caixa térmica da vacina. Por quê? Porque o ideal era ter a sala de vacina lá no posto. Mas, por conta de não ter gerador e não ter... se um dia chegar a faltar luz, não ter como é que se diz? O perigo de perder as vacinas, porque para uma criança o cartão sai R$5.000, imagine para 1.000 crianças, né? Então sai muito caro. Então, o que é que se faz? A gente traz a vacina da Secretaria de Saúde para o posto de saúde, que é na zona rural. As salas de vacina da zona urbana, lá já funciona a sala de vacina. Por quê? Porque é mais... Na zona urbana, dá certo... Tem mais alguém entrando. Boa noite, Márcio. Fazer sistematicamente a leitura da temperatura no início e no final da jornada de trabalho. Então, lá na zona urbana tem a sala, tem a equipe do PSF, tem a sala de vacina exclusiva para vacina e tem uma profissional exclusiva para aquela sala ali. Então, o que é que a técnica faz na hora que chega na sala? Ela vai lá para o refrigerador. O refrigerador tem um termômetro que fica do lado de fora, aderido do lado de fora e uma parte do lado de dentro. Então, a primeira coisa que ela vai fazer é pegar esse mapa que está colado na geladeira. E aí, lá, ela vai fazer a leitura do termômetro. O termômetro tem a temperatura máxima, tem a temperatura mínima e a temperatura do momento. Então, a máxima, mínima e a temperatura do momento. Então, são 3 temperaturas. Aí, ela pega a nota todas as 3. Então, a temperatura é para dar entre 2 e 8 graus. E a do momento é para dar na média, né? Ou mais ou menos perto da média. 5 graus, 4, 5, 6 graus. Então, ela vai fazer essa leitura no início do turno de trabalho e vai encerrar o turno, também vai fazer essa leitura e vai anotar. Temperatura máxima, temperatura mínima e a temperatura do momento. Outra coisa, a limpeza desse refrigerador deve ser feita a cada 15 dias. Até porque, ou então quando a camada de gelo no congelador atingir 0,5 centímetros. Então, a geladeira da sala de vacina é uma geladeira que não pode ser duplex. Não pode ser duplex por quê? Porque quando o congelador é separado, esse ar refrigerado lá do congelador, ele não vai descer para facilitar a temperatura, né? Para facilitar a circulação de ar dentro da geladeira. Então, por isso, a geladeira da sala de vacina tem que ser uma geladeira de porta única, aquela geladeira comum. Lá no congelador, deve ser colocado os gelox, que são as barras de gelo, num recipiente de plástico, né? Então, esse gelo é um hidroximetilcelulose. Então, ele está lá dentro, que ele vai conservar, ele vai deixar, assim, é um hidroxigel, não é aquele gelo comum. Por que que não poderia colocar as forminhas de gelo e botar lá na coisa de vacina, na caixa térmica? Porque o gelo derrete. E esse gelox, ele, como é um gelo em gel,
ele não derrete. Ele amolece, esquenta, mas ele fica em forma de gel. Então, é só botar para gelar novamente. Ele não vai derramar, né? Então, a tomada tem que ser de uso exclusivo para o refrigerador. Então, aquela tomada que chega e bota lá o celular para carregar, deixa eu botar aqui o ventilador aqui, deixa eu botar outro aparelho aqui, não dá. A tomada é exclusiva desse refrigerador, que é para evitar justamente queimar, né? Acontecer alguma coisa com a geladeira. Então, aqui está um modelo de uma geladeira de vacina. Então, essa geladeira é uma geladeira simples, né? Porta única, não é duplex, porque eu já disse que não pode ser duplex. E ela, nessa porta, não pode ser acondicionado nada. Nada de vacina, nada de água, nada. Ah, eu vou botar meu lanche aqui, que eu trabalho aqui, eu vou botar meu lanche aqui na porta. Não pode. É exclusivo de vacina. Então, na primeira prateleira, ela é dividida assim, em 3 prateleiras. Tem um congelador, 3 prateleiras e a gaveta lá embaixo. Então, na primeira prateleira, não pode ser colocado nada. Tem gente que gosta de enfeitar a geladeira, botar aqueles guardanapos de plástico, né? Não pode. Não pode ser utilizado aqueles guardanapos de plástico. Por quê? Porque ele vai empatar do ar circular. Então, na primeira prateleira, não se usa nada. Nada, nada, nada. Acho que tem alguém tentando entrar. Bem. Boa noite, Natália. Então, nessa primeira prateleira, não se coloca nada. Ela deve ficar livre. Nada em cima da prateleira, nem guardanapo, nada. Por quê? Porque essas frechazinhas que tem na grade vai facilitar o ar circular. Na segunda prateleira, devem ser colocadas as vacinas virais. Então, tudo que é de vacina viral, a vacina viral é aquela vacina que protege contra as doenças causadas por vírus, tipo sarampo, a varicela, que é a mesma catapora, a gripe, que é mais a pólio. Todas essas vacinas, elas são causadas por vírus. Então, na primeira prateleira, se colocam essas vacinas virais. Na segunda prateleira, na terceira prateleira, se coloca as vacinas bacterianas. Elas devem ser organizadas e acondicionadas na terceira prateleira. Então, as vacinas bacterianas, os soros e os diluentes deverão ser colocados na terceira prateleira. Lá na gaveta de baixo, vocês estão vendo aí a última seta, na gaveta de baixo, que na nossa casa a gente coloca as verduras, né, frutas, nessas gavetas de baixo se coloca uma água com uma coloração, né? Essa água é para facilitar a temperatura ser mantida entre 2 e 8 graus. Porque se eu colocar um monte de garrafa de água lá embaixo, ela vai resfriar melhor. Só que essa garrafa, ela deve ter um corante. Por quê? Porque tem os curiosos, né? Tem gente que entra, que a gente não está lá na sala, entra e vai curiar. Quando ele curiar, que ele vê a água lá transparente, ele vai fazer o quê? Ah, deixa eu beber. Estou procurando água para beber. Aí ele vai beber. Se ele vê a água azul ou a água cor-de-rosa, ele vai ficar com medo de beber, né? Vamos lá. Em relação às câmaras refrigeradas. Então, essas câmaras refrigeradas
são recomendados pelo Ministério da Saúde para o armazenamento e acondicionamento dos imunobiológicos. Então, eles são recomendados para armazenar. Eu tenho lá a Secretaria Municipal de Saúde. Da secretaria, vai sair as vacinas para a zona rural. Então, lá vai ter uma câmara refrigerada. Essa câmara, ela vai guardar os imunobiológicos, todos da zona rural. Aí lá ela vai liberar, tanto da zona rural como da zona urbana. Então, essas câmaras é justamente para facilitar que essas vacinas não descongele, não fique em outra temperatura. Por quê? Porque nas secretarias de saúde ou nas redes de frios, sempre tem como é que se diz, meu Deus do céu? Meu Deus do céu, fugiu o nome. Que vai conservar a vacina, que não vai deixar cair a luz. Me lembre aí. Gerador. Gerador. Então, toda rede de vacina, toda rede de frio tem um gerador. Esse gerador é justamente para isso, para facilitar, no caso, quando faltar energia, essa luz não faltar ali naquela sala. Porque, senão, são milhões perdidos. Então, é muito dinheiro. Imagine uma sala de vacina que tem vacinas para 35 mil habitantes. Aqui para Teresina, por exemplo, 100 mil habitantes, 200 mil habitantes. É muita coisa. 1 milhão de habitantes. É muita vacina. Então, são muitas perdas. Então, por isso, essas salas de vacina, de onde sai, né? Elas têm o gerador. Então, organizar os produtos com prazo de validade mais curto na frente, isso aí acontece até na nossa cozinha, né? Quando a gente vai pegar os produtos que a gente compra lá por mês, a gente organiza logo na frente os que estão com prazo de validade mais curto. E atrás, o que está com a validade mais longa, que é para usar logo os que vão vencer. Facilitando o acesso e a otimização da sua utilização. Olha aí uma questão. Leiam aí e respondam para mim. Quando tiverem respondido, me digam. Quem arrisca? Essa pergunta aí, quando a gente for ler quando for dizer a resposta, até esqueci da pergunta. O que é que ele É tem? grande demais. Ó, mas a pergunta está lá embaixo. Ele roda, ó, vocês não têm medo. A escolha aí não, da resposta. Vocês não tenham medo quando vocês olharem a prova e ver uma questão muito grande. Quando aquela questão for muito grande, é porque ela é bem facinho. Ó, por não atender aos critérios de segurança e qualidade, desliga o microfone, tem alguém com o microfone ligado. O refrigerador de uso doméstico
não é mais recomendado para o armazenamento imunobiológico. Aquele refrigerador, que eu disse que vai ser substituído por aqueles refrigeradores de porta transparente, né? Enquanto se utilizar os refrigeradores domésticos, algumas medidas de segurança devem ser adotadas. Acerca dessa medida adotada para o armazenamento imunobiológico no refrigerador doméstico, julgue o seguinte item. Pronto, agora que vai começar a pergunta. Não armazenar imunobiológico no compartimento inferior. Aquele compartimento lá embaixo, onde se coloca as frutas e verduras na casa da gente. Bem como realizar leitura diária da temperatura e registrar. Ao iniciar a rotina, quer dizer, na hora que chegar do serviço, antes da primeira abertura da porta do refrigerador e ao final do expediente, após o último fechamento da porta. Tá certo ou tá errado? Tá certo. Quem mais? É função da técnica, ao chegar no serviço, verificar, né, o grau de temperatura antes mesmo de abrir. E não E pode... na hora que vai embora, ela vai Também. verificar de novo a temperatura. Se lembra, foi a primeira coisa que eu falei hoje na aula. Gente. E não pode colocar também nada na gaveta embaixo. A única coisa que ele falou que pode ser colocada é uma água de coco. Não pode. Uma água com uma água Colorida. com corante, né? Água com Colorida. corante. Que é para que essa água mesmo. É Para ninguém beber. Ninguém pegar. E para conservar a temperatura das vacinas. Também. Outra coisa, os gelocos vão ficar lá no congelador, vão ficar assim empilhadinhos. Os gelocos ficam no congelador e a água com corante fica lá embaixo. Na primeira prateleira não tem nada. Na segunda prateleira, as vacinas virais. Na terceira prateleira, as vacinas bacterianas, os soros e os diluentes. Ó, se vocês pegarem um livro de vacina de 5 anos para trás, vocês vão ver que a organização da geladeira de vacina era assim. Primeira prateleira eram as vacinas virais. A segunda, as bacterianas. A terceira prateleira, os soros diluentes. Isso mudou. Por isso que você tem que estar se atualizando sobre vacina. A primeira prateleira não bota nada. A segunda prateleira, as vacinas virais. A terceira prateleira, as vacinas bacterianas, os soros e os diluentes. Na porta da geladeira, não coloca nada. E o termômetro vai ficar do lado de fora, com a parte para dentro, que é para medir a temperatura da geladeira. Então, quando a técnica chega, a técnica é exclusiva da sala de vacina, ela não faz outra coisa a não ser vacinar. Então, quando ela chega na sala de vacina, digamos que ela chega lá às 7 horas da manhã, 7 horas ela faz a leitura. Ela sai 3 da tarde, 3 horas ela faz a leitura novamente. Aí anota a temperatura máxima, a temperatura mínima e a temperatura do momento. São 3 tipos de temperatura. Aí o que é que ela faz? Ela vai pegar a caixa térmica, ela vai ambientar, vai colocar os gelox, vai deixar os gelox lá. Aí ela bota um jornal forrando. Por quê? Porque na hora que encostar a vacina naquele gelox, cria aquela camada de gelo, aí pode colar, né? E pode congelar a vacina. Então, ela pega o gelox, forra ali a caixa de vacina, aí ela forra com papel jornal. A gente gosta de guardar, jornal. Aí pega esse jornal, aí bota, aí coloca uns copinhos descartáveis, ou um vidrinho que ela corta e deixa lá, aí bota os imunobiológicos que ela vai precisar durante o dia. Então, durante o dia, o que ela vai vacinar? Tríplice viral, febre amarela, sarampo, a da gripe, a pólio, a penta. Então, ela vai colocar um vidrinho de cada, vai tirar e colocar ali na caixa térmica.
E essa caixa térmica já deve também estar ambientado com o termômetro. Por quê? Porque na caixa térmica tem que ter a temperatura entre 2 e 8 graus. E a média 5 graus. Então, a mesma temperatura da vacina na geladeira é a mesma temperatura da vacina lá na caixa térmica. Por isso que a caixa térmica, na hora que a gente vai fazer a vacina, ela não pode estar aberta. Você tirou a vacina, faz ali rapidamente. Você também não pode ficar com a vacina do lado de fora, esperando ver se a mãe quer ou não quer, ou se o menino quer ou não quer. Não pode. Tirou a vacina, voltou o vidro, rapidamente. Por quê? Porque essa vacina, ela deve ficar com a temperatura entre 2 e 8 graus. E a média, 5 graus. Se ela não tiver nessa temperatura, o que vai ocorrer? Ela vai inativar e não vai ter serventia nenhuma na pessoa que for tomar. Então, tem que ambientar e a temperatura da vacina deve ser igual, tanto na caixa térmica quanto no freezer. Então, procedimentos para a administração de vacinas. Então, a administração de imunobiológico confere imunização ativa ou passiva ao indivíduo. Isso aí a gente já discutiu ontem. Para que este processo se dê em sua plenitude com segurança, as atividades de imunização devem ser cercadas de cuidados, adotando os procedimentos adequados antes, durante e após a administração dos imunobiológicos. Ao utilizar vacinas, o vacinador deve levar em conta aspectos específicos relacionados à composição, à apresentação, à via e às regiões anatômicas para a sua administração, o número de doses, o intervalo entre as doses, a idade recomendada, a conservação e a validade. Bom, o imunobiológico é um tipo de medicamento, né? Tanto é que quando eu boto assim, o curso de vacinas, a pessoa pergunta logo, professora, vai ter prática? Gente, a prática de vacina não dá para ter. Por quê? A não ser que você vá praticar só as vias injetáveis. Porque vacina é uma coisa cara. Não dá para você perder vacina. O que eu posso fazer, no máximo, é mostrar os vidros das vacinas e oferecer meu posto, né, para vocês irem, para passar um dia lá com a vacinadora, para vocês verem como é que é feito o processo, né, de vacinar criança, vacinar adulto. Por quê? Porque vacina a gente não pode desperdiçar. É muito caro. Para você ter uma ideia, uma das vacinas mais baratas custa R$200. A vacina HPV mesmo, R$550. Tem lugar que é R$600, uma dose. Vale lembrar que na rede particular ainda são 3 doses, tá? Na rede pública só é uma dose. Então, uma dose que eu até desconfio que essa dose não tenha diminuído por conta do valor, porque uma dose de vacina é R$600. Quem tomava 3 doses, gastava logo de uma vez só R$1.800. Então, é muito caro para o governo ficar dando vacina, tudo quanto é de mulher, né? Porque, na verdade, a vacina do HPV pode tomar até 49 anos. De 9 a 49. Na rede pública, é de 9 a 14 anos. Então, não é liberado, mas por quê? Porque é cara. E se é cara, ele não vai dar para todo mundo. Eu só vi uma vacina cara dar para todo mundo, menos as crianças menores de 6 meses, que foi a da Covid. A vacina da Covid, todo mundo tinha que ser vacinado. Então, e ela também não existe ainda de uso particular. É só público. Então, o vacinador, ele deve ver a composição, de que essa vacina é feita, como é que ela se apresenta, se é em pó, se é líquido. Então, tem vacina que vem líquido, tem vacina que já vem o pó para misturar, que é chamada a forma liofilizada, que é a forma que você vai diluir cada vacina. A via, as regiões anatômicas, então, qual é o local que você vai aplicar, o número de doses, quantas doses aquela vacina vai ter. A gente sabe que a vacina
As vacinas virais, elas são uma única dose, né? As vacinas bacterianas, elas precisam mais de uma dose para fazer o efeito. A idade recomendada, a conservação e a questão da validade, porque vacina é um tipo de medicamento. Higiene das mãos. Então, a higiene das mãos, a gente aprendeu lá em fundamentos, né? Que antes e depois de qualquer procedimento, você deve lavar as mãos. Então, você deve higienizar. Imagine você que sai lá para um local que não tem nem posto de saúde, nem tem torneira, né? Aí fazer aquelas vacinas de campanha. As vacinas de campanha, a gente tem que ir para todo lugar, levando a vacina, às vezes faz a vacina até debaixo de uma árvore, e lá não tem água. Então, você leva o álcool para fazer a limpeza alcoólica. Então, você vai utilizar nem que seja um álcoolzinho nas mãos, antes e depois de cada procedimento. Então, manusear. Agora, para fazer vacina, não se usa álcool, tá? Só algodão seco. E nem luvas. Até porque a gente não faz vacinas via endovenosa. Então, a chance de você se contaminar com sangue é mínima. Então, não se usa luvas e não se usa álcool em vacina. Ah, professora, mas a criança chegou imunda. Aí você pede para ela ir banhar. Pede para a mãe levar, olha, leva essa criança, ou então já avisa para as mães que no dia da vacina ela deve trazer a criança banhada. Por quê? Porque não se usa álcool em vacina, porque o álcool ele vai mudar, vai interferir naquele resultado da vacina. Então, não se usa álcool em vacina e nem luvas. Manusear os materiais, as vacinas, os soros e as imunoglobulinas. Então, toda vez que você utilizar, você pegou num vidro. Gente, você está pegando em vírus, em bactérias. Eu conheço uma pessoa, uma técnica, que toda vez que ela pegava na vacina BCG, ela ficava toda empolada. E aí ela foi dizendo, né, Conceição, eu acho que eu tô com alergia à vacina BCG. Mulher, eu já prestei atenção que toda vez que eu mexo com essa vacina, eu fico toda empolada, toda inchada. E aí eu digo, não, pois bem, pois nós vamos observar agora. E aí ela passou, assim, uns 10, 15 dias sem pegar em vacina. Aí ela voltou. Pegou na BCG de novo. Do mesmo jeito, ficou toda empolada. Aí ela teve que ser afastada da sala de vacina. E ela não pode trabalhar em sala de vacina. Por quê? Por conta dessa vacina BCG. Então, ali, a BCG, a gente vai ver aqui de pertinho, mais na frente, que quando você vai fazer a BCG, ele vem um saquinho. Esse saco, você vai colocar o vidrinho lá, vai enrolar a tampa, e aí vai quebrar. E na hora de você... Vê que tem aqui alguém entrando. E na hora de você quebrar a vacina, você vai estar com o saquinho amarrado e diluir do mesmo jeito. Por quê? Porque a vacina BCG é feita com a bactéria da tuberculose. Então, tem uma partezinha lá da tuberculose. A tuberculose é uma doença que pega por aerossóis. Aerossóis são as menores partículas. Olha, é mais fácil você se contaminar com tuberculose do que com Covid. Por quê? Porque para você estar perto de uma pessoa com tuberculose, você tem que usar aquela máscara N95. Porque é a única máscara que o aerossol que a tuberculose libera não passa. Se você utilizar uma máscara comum para estar perto de uma pessoa que está com tuberculose, você vai, se você tiver com o seu sistema imunológico muito baixo, você vai contrair. Então, a máscara N95 para pessoas que estejam com tuberculose. A COVID só basta a máscara comum. Por quê? Porque a COVID é causada por gotículas.
A varicela, por que que a varicela, que é a mesma catapora, aparece um, aí aparece um monte atrás dele? Porque a varicela é do mesmo jeito. As partículas são as bem menores, aerossóis. Então, na varicela, todo mundo sai pegando a doença. Do mesmo jeito. Aparece um, do mesmo jeito, as outras pessoas vão sair pegando, por conta das partículas que é transmitida a doença. Que é só esquentando e só desligando e ligando o ar-condicionado. Então, a higiene das mãos deve ser feita também após você manusear as vacinas. Então, antes e depois. Administrar cada vacina, soro e imunoglobulina e executar qualquer atividade na sala de vacinação. Então, qualquer atividade que você for fazer lá, você tem que lavar as mãos antes e depois. Lembrando, a sala de vacina é exclusiva para vacina. Ah, mas a sala de vacina é grande, eu quero ficar lá com o laboratório. Não, tem que ser separado. Vacina é só vacina. Sabe quantas vacinas o técnico deve fazer em 1 hora? 30. 30 vacinas. Tem criança que toma 2, 3, 4. Então, cada hora, então é calculado quantas vacinas o profissional vai produzir no momento que ele está lá. Então, digamos que o profissional entrou 7 horas. Vai sair 11. De 7 às 11 tem 4 horas. Ele tem que vacinar até 120 pessoas. Até pessoas não, vacinas. Tem criança que toma 4 vacinas. Então, isso aí já conta 4. Mesmo sendo uma criança. Tem 4 vacinas. Então, o profissional, ele tem que vacinar até 30 vacinas por hora. Em 4 horas, 120. Em 8 horas, manhã e tarde, 240 vacinas. Então, é feito esse cálculo. As vacinas, elas não podem ser, como é que se diz? Desviada. Ah, fulano, eu queria tomar a vacina lá no teu posto. Se você não pertence àquela área, você não pode tomar vacina. Por quê? A não ser que a técnica vá colocar seu nome lá no registro. Por quê? Porque hoje tudo é através do ESUS. O ESUS, ele tem o cartão SUS e o cartão SUS dele vale para aquela área que ele mora. A vacina do HPV só é para meninas de 9 a 14 anos. Aí você tem 25 anos. Ah, eu quero tomar. Eu vou fazer aqui hoje nesse posto. Não pode tomar. Por quê? Porque a técnica vai ter que contabilizar ela nas meninas de 9 a 14 anos. E cadê o cartão? Então, se são 10 doses no frasco, né, de HPV, 10 meninas têm que tomar, 10 meninas de 9 a 14 anos têm que tomar aquelas 10 doses. Ela vai ter que estar lá no mapa e vai ter que ter os 10 cartões SUS lá. Se ela pegar a vacina e desviar e der para uma outra pessoa, aí ela vai ter que comprovar e justificar com quem ela fez aquela vacina. Antes de iniciar a higiene das mãos, é necessário retirar joias, como anéis e pulseiras e outros adornos, pois sobre tais objetos pode-se acumular os micro-organismos. Bom, isso aí a gente sabe lá desde fundamentos, né? Não é bom nem o técnico, o profissional da saúde estar usando pulseira, anel e tudo, a não ser que ele, na hora que chegar no serviço, ele tire. Mas aí qual é a graça de você sair de casa cheio de pulseira, cheio de anel, cheio de tudo, e chegar, brinco, aí chegar lá ter que tirar, adiantou de quê? É melhor sair logo sem nada, né? Então, esses objetos, eles vão acumular micro-organismos. Então, é importante manter as unhas curtas lá no escritório. Sim. Escritório da Thalita. É importante manter as unhas curtas e com os cantos aparados para evitar acidentes e contaminação. Do mesmo jeito que quando a gente vai fazer medicamentos. Unhas curtas, sem esmalte, né?
Por quê? Porque o esmalte ele vai mascarar a sujeira das unhas, porque a unha ela acumula coisa atrás. Você tem que estar, ó, escovando direto e tirando essas sujeiras que ficam atrás da unha, né? Procedimentos na utilização de seringas e agulhas. Então, no manuseio de seringas e agulhas descartáveis, é necessário manter os seguintes cuidados. Guarde as seringas e agulhas descartáveis na embalagem original e em local limpo e seco, de preferência em um armário fechado. Higienize as mãos. Manuseie o material em campo limpo. Então, a sala de vacina deve ser uma sala extremamente limpa, né? Porque é uma sala de medicação. Ali você vai lidar com a pele, né? A abertura da pele. Você vai furar. Então, tem que ser uma sala bem limpa. Sala de vacina não é sala para todo mundo ficar lá dentro. É só quem vai fazer o serviço, né? Então, verifique, antes de abrir, se a embalagem está íntegra, se o material se encontra dentro do prazo de validade e se o material é apropriado ao procedimento, evitando o desperdício. Bom, se eu vou pegar, vou utilizar na vacina BCG, as seringas de 1 ml com agulha 13 por 4,5, eu não vou sair com a seringa de 2 ml, né? Para fazer. Por quê? Porque a BCG ela é tão pouca que não compensa eu gastar uma seringa maior para fazer a vacina BCG, porque aí vai ser desperdício. Outra coisa, o profissional, ele é avaliado pelo que consome lá no posto. Então, no posto de saúde ou no hospital, então, ali, gente, tem sempre alguém controlando a lista de material. Então, se você está gastando muito material, o que é que eles pensam? Os gestores, né? Ah, esse pessoal aqui gasta muita luva. Esse pessoal gasta muita seringa. Minha filha, tudo bem, você está gastando, tá? Pois me mostre com o que você está gastando. Por isso que tem que ter um livro de procedimentos, né? O livro da sala de vacina. As vacinas hoje são informatizadas, também pelo prontuário eletrônico. Então, na vacina, então ali tem tudo como ser justificado o gasto. Então, se eu tenho uma técnica, que ela vai dizer, olha, eu quero 30 seringas, 10 seringas de 1 ml. Ela tem que comprovar que ela usou as 10 seringas de 1 ml com o quê? Com a vacina BCG. Se ela não tem vacina BCG, ela vai levar a seringa de 1 ml para quê? Né? Até porque na seringa de 1 ml, e pode até usar nas vacinas subcutâneas. Mas se ela diz que quer 10 seringas de 20 ml, não tem para quê? Que não tem seringa de 20 ml utilizada para vacina. Até porque o máximo que leva uma vacina é 1 ml. O máximo. Então, não justifica eu pegar aparelho de 10 ml de 20 ml, se eu não vou utilizar. Então, o desperdício também, ele é observado, né? Então, os procedimentos segundo as vias de administração dos imunobiológicos, cada procedimento ou cada imunobiológico demanda uma via específica para a sua administração, a fim de se manter a sua eficácia plena. Então, nós temos imunobiológico pela via oral. Então, é utilizada a administração de substâncias que são absorvidas no trato gastrointestinal com mais facilidade e são apresentadas geralmente em forma líquida ou como drágeas, cápsulas e comprimidos. O volume e a dose dessas substâncias são introduzidos pela boca. São exemplos de vacinas administradas pela via oral, a vacina poliomielite por 1, 2, 3, atenuada, quer dizer, apesar de ser em gota, a vacina poliomielite é uma vacina viva. Toda vez que tiver esse nome atenuado, significa dizer que a vacina é viva.
ou inativada, significa dizer que a vacina é morta. E vacina rotavírus humano, G1P1, tipo 8, que também é atenuada. Então, se vocês observarem, as únicas vacinas via oral são vacinas vivas. A vacina da polio e a vacina da rotavírus. Nenhuma dessas vacinas, depois que o menino cospe, precisa você repetir. Porque antes, quando a criança cuspia, a gente podia ir lá e botar mais 2 gotinhas na boca dele. Hoje, não. Tudo que ele engolir já serve. Então, se ele cuspir na hora da vacina, não precisa mais repetir. Isso aí já foram atualizações de notas técnicas. Tomou a vacina, cuspiu, o que ele engoliu serve. Essa vacina rotavírus, ela vem num aparelhozinho, numa seringa. Gente, aqui é onde tem que ter muito cuidado e o cuidado de se atualizar. Eu já peguei uma técnica quando eu era coordenadora lá na Secretaria de Saúde. Essa técnica fez a vacina rotavírus, que vem numa seringa. Ela pegou, olha a cabeça dela. Olha, isso aqui é o cúmulo da pessoa, não, da falta de atualização. O que é que ela fez? Ela era novata. E não teve humildade de perguntar quem sabia. Pegou a vacina veio na seringa, aí ela tirou a tampinha, botou uma agulha e fez na perna da criança. Gente, isso é um grotesco. Grotesco. A pessoa, para fazer isso, essa pessoa nunca estudou vacina. Nunca estudou. Por quê? Para pegar a vacina, rotavírus humano, que ela não teve nenhuma mudança. A única mudança que a rotavírus teve é que antes, quando a criança cuspia, a gente podia fazer outra. Mas hoje não se faz mais. Então, a pessoa pegar, porque viu na seringa, botou uma agulha e fez, é porque a pessoa não tinha, essa pessoa nunca estudou vacina. E o pior, não foi humilde de perguntar. A poliomielite, a oral, é 2 gotinhas só. A rotavírus vem numa seringa, é 1,5 ml. Então, dá de uma vez na boca da criança. Minha gente, vocês querem perguntar? Não, tá tudo bem. Estou falando aqui sozinha, né? Eu quero fazer uma pergunta. Você pode fazer. É porque, assim, a técnica de enfermagem da sala de vacinação, ela tem que fazer, né, a vacinação, 30 vacinação durante uma hora, né? Uma hora, isso. E se ela não conseguir as 120 durante o período pela manhã, ela faz algum registro? Não, se ela não conseguir, porque não teve criança, sem problema nenhum. Mas digamos que foi lá uma campanha, né? Ela tem que dar conta de atender 120 vacinas em 4 horas, ou 30 vacinas em 1 hora. Se não teve ninguém, aí o problema não é mais dela. Isso aí é o cálculo que a gente faz para conseguir levar a vacina para qualquer lugar. Você tem uma campanha, aí você bota 30 doses, que vai ser feito em 1 hora. Se tiver 2 vacinadoras, 60 doses. Se tiver 3 vacinadoras, 90 doses, 1 hora. Entendeu? É o cálculo que a gente faz para liberar a vacina quando tem campanha ou quando tem que ir para um atendimento na zona rural. Entendeu? É a conta. Entendido? Entendido. Obrigada. Por nada. Então, a via parenteral. Então, nós temos aí as vias intradérmica, subcutânea, intramuscular e endovenosa. Bom, não existe na rede pública, pelo Programa Nacional de Imunização, que é o programa responsável nacional pelas vacinas,
Programa Nacional de Imunização, que é chamado também PNI, ou CPNI, Sistema de Programa Nacional de Imunização, não existe nenhuma vacina endovenosa, a não ser aquele soro antirrábico, né? Que quando o cachorro morde, o cachorro tem suspeita de que fosse um cachorro doente, né? Aí ele vai tomar o soro. O soro antirrábico, ele é feito tanto pela via endovenosa como pela via intramuscular. Então, nessa hora aí, é a única que pode se usar pela via endovenosa. O resto, nenhum. A gente utiliza mais a via oral, a via subcutânea, a via intradérmica e a via intramuscular. Então, para a administração de vacinas, não é recomendado a asepsia da pele do usuário. Então, que aqui o nome está errado, né? É antisepsia. Antisepsia, quando a gente vai limpar a pele, é antisepsia. Quando vai colocar, limpar uma mesa, um objeto inanimado, é asepsia. Então, aqui ele trocou o termo, né? É antisepsia da pele do usuário. Então, não se usa álcool em vacinas. O algodão vai seco. Somente quando houver sujidades perceptível, a pele deve ser limpa, utilizando-se água e sabão ou álcool a 70%. Então, você tá lá na zona rural. Não tem como essa pessoa voltar para ir tomar banho, que a casa dela é muito longe. Aí você limpa com álcool e deixa por ali, para secar, tá? Aquela limpeza ali, ela foi feita para limpeza, não foi para fazer a vacina, como se faz o medicamento. É só para limpeza. Qual é o ideal? Lavar com água e sabão. E as vacinas normais não se usa álcool. No caso de vacinação extramuros, que é chamada essas vacinas que a gente leva para a zona rural, é vacina extramuro, e em ambiente hospitalar. Via intradérmica. Então, a vacina é introduzida na derme, que é a camada superficial da pele. Então, você vai introduzir a vacina entre a epiderme e a derme. Agora, essa via, ela tem uma particularidade. Ela é feita para teste antialérgico e é feita também para BCG, a vacina BCG. Então, essa via proporciona uma lenta absorção das vacinas administradas. O volume máximo a ser administrado por essa via é de 0,5 ml. Então, é o máximo que essa via suporta. Ou de medicamento, ou de vacina, é o máximo. A vacina BCG, ela é utilizada com 0,1 ml. Então, é muito pouco. E a particularidade dela é que ela vai causar aquela bolinha, né? Então, o bebezinho, ele vai tomar essa vacina ao nascer, ou então, em outra fase da vida, se utiliza essa vacina. Quando? Quando for comunicante de pessoas que têm hanseníase. Então, apareceu uma pessoa em casa com hanseníase, todas as pessoas que morem ali com ele, que são chamadas de comunicantes, tem que ser avaliado para ver se toma BCG. Quem tem uma marca, toma uma dose. Quem não tem nenhuma marca, toma uma dose. Quem tem 2 marcas, não toma. Então, só vai se livrar, se for comunicante hanseníano, só vai se livrar da vacina se tiver 2 marcas, uma em cada braço. A via subcutânea, a vacina é introduzida na hipoderme, que é aquela camada abaixo da derme, e que é também chamado de hipoderme, né? O volume máximo por essa via é de 1,5 ml, até 2 no máximo, né? Mas vacina, não existe vacina com mais de 1 ml, né? Então, aqui estão alguns exemplos
de vacinas feitas pela via subcutânea. Nós temos aí a vacina do sarampo, da cachumba, da rubéola, vacina de febre amarela atenuada, a vacina de febre amarela também é uma vacina viva, aí o nome é atenuada. E a via intramuscular. Então, na utilização da via intramuscular, o imunobiológico é introduzido no tecido muscular. Então, esse tecido muscular está abaixo da hipoderme. Então, nós temos epiderme, derme, hipoderme e tecido muscular. São exemplos de vacinas administradas por essa via. A vacina adsorvida de difteria, tétano, pertussis, hemófilos influenza tipo B conjugada, a hepatite B recombinante. Então, são vacinas que são feitas pela via intramuscular. A vacina de difteria e tétano adulto, vacina de hepatite recombinante, a vacina da raiva inativada, né? Porque a da raiva tem vacina via endovenosa e via intramuscular. Vacina pneumocócica 10 valente, a vacina de poliomielite 1, 2, 3 inativada, que é a VIP, é a vacina VIP, ela é inativada, então é a vacina morta. A vacina contra a poliomielite, a mais perigosa é a VOP, apesar de ser 2 gotinhas, mas aquelas 2 gotinhas, como a vacina é viva, se tiver alguma pessoa imunocomprometida naquela casa e o irmãozinho tomou a vacina da VOP, então ele pode passar esse vírus para a criança e a criança desenvolver a poliomielite, a criança que está imunocomprometida, né? Tipo, tem lá uma criança com câncer e uma criança boa. Aí a criança boa vai tomar a polio oral, que é as 2 gotinhas. Por que que passa? Por quê? Porque a contaminação com poliomielite é fecal oral. Então, tudo que a criança botar para fora pode passar o vírus para a criança doente. Então, apesar dessas 2 gotinhas serem assim, sem malefícios, elas se tornam bem maléficas quando tem uma criança imunocomprometida, né? Por isso que hoje a maioria da vacina, a maioria das polio é feita a VIP, né? Porque o que é ideal é uma vacina imunizar contra todas as doenças. A DPT, ó, a difteria, coqueluche, tétano, que é chamado também de DPT, elas eram separadas. Aí botaram trivalente, que é a vacina DTP, ou DPT, tanto faz. Aí essa vacina trivalente, passou um tempo, foi adicionado outra dose de vacina nela, que foi a IB, que é a hemófilos influenza tipo B. Aí ficou a tetravalente. Aí passou 2, 3 anos, aí botaram a hepatite B. Ficou a pentavalente. 5 doenças, né? Aí agora já mudaram a VIP. A polio era em gotas, agora já tem injetável. Por quê? Porque daqui a algum tempo, a pentavalente vai se transformar em hexavalente. Vão juntar a polio. Aí depois a pneumo e a meningo. Que aí passa a ter 6. Aliás, 8. Que é octavalente. Aí tem a heptavalente, octavalente. Então, cada vez que eles vão juntando um tipo de vacina, vai aumentando um. Aí o ideal, uma vacina imunizar todas as doenças. Aí é o sonho, né? Tomar uma furada e imunizar contra todas as doenças. Mas estamos caminhando para isso, né? Gente, se vocês quiserem perguntar, pode perguntar. A via endovenosa são administrados por essa via os imunobiológicos, como os soros antidifterico, né, que é o soro antidifteria, o soro antibotulínico e os soros antiveneno. Soro de cobra, né, o antiofídico,
O soro antitetânico também pode ser feito pela via endovenosa. Assim, gente, eu ainda não vi, assim, no meu tempo de trabalho, eu só vi pacientes com tétano no HDIC. Então, assim, quando eu estava estagiando lá, eu cheguei a pegar, num dos plantões que eu fui, pacientes com tétano, né, geral. Esse paciente, ele tinha tanta contração muscular, ele era, assim, duro, sabe? E, assim, o tétano, ele é uma doença tão perigosa que ele termina matando, porque só escapa mesmo, como eu digo, para Deus nada é impossível, né? Mas é difícil a pessoa, quando tiver com o tétano disseminado, escapar. Essa pessoa ainda passou, acho que é uma semana. Na sala, não pode ter luz, não pode ter zoada. Então, todos esses efeitos do meio ambiente favorecem a contratura antitetânica. Então, a pessoa começava a se enrijecer, sabe? Na hora que entrava alguém, que entrava a luz, o quarto é escuro, ele vai tomar o soro antitetânico, 20 ml de soro. Foi dado em 4 injeções de 5 ml. Que a gente sabe que a gente não pode sobrecarregar o músculo. Então, assim, zoada, se chegasse uma pessoa perto dele e conversasse, era o suficiente para desenvolver a contratura muscular. Luz, zoada, qualquer zoada, qualquer tipo de zoada, até a zoada do ventilador, ele tinha uma contratura muscular causada pelo tétano. Na criança, ela é fácil de... Por que a mulher é vacinada contra o tétano no pré-natal? Porque para a criança evitar de pegar através do cordão umbilical. A gente sabe que o tétano, ele mora em qualquer lugar. Para você se contaminar, é preciso você ter uma porta de entrada e o bacilo está ali. Então, o bacilo, ele pode estar no alicate de unha, ele pode estar numa mesa, ele pode estar numa pedra, num prego enferrujado, ou sem ferrugem. Então, assim, ninguém sabe, né? O que é que ocorria antigamente? A mulher paria em casa. E aí, nessa parição dela, tinha lá a parteira que ia cortar esse cordão umbilical de qualquer jeito. Aí ela estava lá, ó, cortava, pegava lá um barbante, amarrava lá o cordão e separava. Ou pegava uma tesoura, uma faca e cortava o cordão umbilical. Aí, nisso, quando tinha o tétano lá nesse objeto, a criança começava a ter contraturas musculares antes de 7 dias. Por quê? O tétano era chamado de mal de 7 dias. Aí ele começava a enrijecer aqui a boca. Então, ele tinha uma contratura aqui na mandíbula, que é chamada de triísmo. Então, ele cerrava os dentes. O bebê não conseguia mamar. Então, o bebê morria com 7 dias. Então, é por isso que o tétano é chamado também de mal dos 7 dias. E por que a mulher toma a vacina antitetânica? Para evitar que a criança se contamine na hora do parto, na hora do corte do cordão umbilical. Então, é por isso que a mulher toma a vacina antitetânica no pré-natal. Se ela é vacinada antes ou foi vacinada mais nova, né, quando criança, aí vai ser analisado o cartão dela, que é para ver se ela vai pegar ou não vacina. Então, isso aí, quem vai fazer o pré-natal, analisa, né? Coragem para lutar, nada nos vencerá, né? Então, aqui eu vou passar a outra parte da vacina. Começar logo a parte de vacina já. Como é que está aqui? Estão vendo, né? Eita, cadê a língua de vocês, minha gente? Participem. Márcia. Márcia entrou e saiu. Michele.
Todo mundo calado, né, professora? Mas acho que Estou todo mundo está aqui, entendendo. professor. Não estou Meu Deus do céu, dormindo. olha, chega minha garganta tá seca, só de falar. Conceição, mesmo, esse assunto é muito. Quanto mais eu escuto, menos eu aprendo. Eu não sei o que acontece com esse assunto de vacina. Meu Deus do É céu. prática, é prática. É prática mesmo. Vacina é prática. É assim, quando vocês estiverem trabalhando, vocês vão ser jogados para qualquer área. A pessoa não quer saber se você sabe, não. Outro dia eu estava começando um curso de vacina lá em Miguel Alves. Aí, uma ex-aluna. Professor, estamos aqui, mas não estamos entendendo. Aí, uma aluna minha, uma ex-aluna minha, fazia tempo que tinha sido minha aluna. Aí ela disse, professora, pelo amor de Deus. Professora, eu fui convidada para trabalhar numa sala de vacina, professora. Professora, eu não sei nada de vacina. Nada. Como é que eu faço? Eu digo, mulher de sorte, eu estou começando um curso amanhã lá em Miguel Alves. Ela morava em União. Professora, pois eu vou. Eu vou porque eu não posso ir crua, não. Mulher deu de sorte. Só que a bichinha velha ainda teve 2 aulas para começar. E foi jogada lá na sala de vacina, filha. Elas não quiseram saber, não. Ali era tudo ou nada. O que é que eu fiz? Eu passei as aulas para ela. Passei uma apostila. Eu digo, se você quiser, eu entro ao vivo com você e eu lhe dou uma aula de vacina. E assim eu fiz. Professora, pois eu quero. Aí ela ia começar na terça-feira. Segunda-feira, eu sentei com ela no computador. Aí comecei a falar de vacina. Bora pro cartão de vacina. Aí hoje, ó, resolveu de letra. Ela é responsável pela sala de vacina lá no Davi Caldas, que faz parte de União. Davi Caldas. Mas deu certo. Então, assim, tem que estar fazendo. Tem que estar fazendo os cursos. Vacina é prática. Se você não lê, você não vai entender. E também não adianta só você querer fazer a prática. Você tem que ter a leitura. Tudo que é prática precisa de leitura. Se fosse assim, não precisava de técnico de enfermagem, nem auxiliar de enfermagem, nem nada. Porque antes, quem mexia com enfermagem não precisava estudar, não. Era só na prática. Mas aí não sabia por que estava furando, aonde é que estava furando. Tinha muita gente aleijada das pernas. Por quê? Porque a pessoa ia fazer o medicamento e dava lá em qualquer lugar. Fazer qualquer medicamento. Então, assim, a pessoa tem que ter o estudo. A pessoa tem que ter a teoria. Tem que ter a teoria, porque senão a prática não vai para frente. Você pode até fazer a prática, mas você vai fazer erro. Vai fazer coisa errada, se não entender a teoria, né? Então, os aspectos básicos do calendário vacinal. Espere bem, deixa eu ver se eu pego bem aqui outra coisa mais interessante do que essa bem aqui, lá, para eu falar para vocês antes de eu me esquecer. Está bem aqui. Eu vou abrir bem aqui uma ou não tem. Olha aqui. Mas não tem nada não, amanhã eu falo delas para vocês. É porque está no outro computador. Bem aqui, se eu acho ela. Se eu acho bem aqui. Vou pegar bem aqui meu pendrive, com licença. Eu quero mostrar isso aqui antes de dar essa aula.
Deixa eu ver se está aqui. Pronto, é só isso daqui que eu quero contar com vocês. Estão vendo a tela? Sim. Sim. Eu não. Tá vendo não? Quem foi que falou aí que não tá vendo? Sim, é só para falar Agora deu certo. Eu não estava vendo. o que é uma Agora deu certo. vacina ideal. Então, uma vacina ideal é aquela vacina que protege com uma única dose. Então, o ideal é fazer uma vacina que ela vai proteger contra uma única dose. Ainda não temos essa vacina, né? Mas tudo caminha para isso. A pentavalente, daqui a um dia vai ser hexavalente, heptavalente, octavalente, até juntar todas e fazer uma só vacina. Ela também é eficaz ao nascer. Uma única aplicação contra várias doenças. Ela deve ser termoestável, deve ter menos reações adversas, deve ser inócua e sem eventos raros, incorporável ao Programa Nacional de Imunização. A composição das vacinas. Então, de que é composta a vacina? Ela tem um adjuvante, um conservante estabilizador ou antibiótico, o agente imunizante, que é o próprio micro-organismo de que a doença existe, né? De que, tipo, um vírus, uma bactéria, resto de toxoide. Então, assim, o agente imunizante é o próprio agente que causa a doença. E o líquido de suspensão. Então, a vacina, ela tem tudo isso. Por que que tem gente que na hora que toma a vacina, tem todas as manifestações da doença? Tinha gente, minha gente, que tomava aquela vacina da Covid, você jurava que estava com Covid. Pessoa doendo o corpo. Do mesmo jeito. Então, um curso de vacinas que eu fiz um curso de 1 ano. Ó, 1 ano, um curso de vacinas. Imagina. Então, nesse período, o professor, ele mesmo dizia, gente, quando a vacina, ela tem muita reação, é porque ela foi mais ágil do que uma pessoa que não sentiu nada. Entendeu? Então, aquela pessoa que tomou a vacina, que fica lá com febre, de cama, ela teve todas as reações. É como se o micro-organismo fosse injetado nela e ela tivesse todas as reações da doença. Aí, 1 dia, 2 e passa, né? Contraindicações da vacinação. Então, quando tiver um processo febril agudo, uma febre repentina, que surgiu e passou, ou então se perdurou, né? Uma febre repentina, você tem que tomar vacina. Está contraindicado. Você não sabe de que é que a pessoa está doente, né? Apareceu a febre alta, né? E ali você vai levar para fazer vacina? Não. Processo febril agudo, de uma hora para outra. Alergia de natureza anafilática a qualquer componente da vacina. Tem vacinas que têm a proteína do ovo na composição. Então, pessoas que têm alergia a ovo não pode utilizar essas vacinas. Que é a da gripe, a febre amarela, a tríplice viral, a tetraviral. Então, essas vacinas têm a proteína albumina.
Então, essa proteína, quem tem alergia ao ovo, deve passar longe. E aí, professora, como é que vai ser imunizado contra essa doença? Vai tomar a vacina especial lá do CRIE. O CRIE é o Centro de Referência em Imunobiológica Especial. CRIE. Fica lá no Hospital Infantil. A pessoa teve reação anafilática, não vai tomar mais no posto. Tipo, a pessoa tomou a vacina e teve lá crise convulsiva. Teve crise convulsiva como reação adversa da vacina. Não vai mais tomar no posto. Vai ter que tomar, vai ter que ser preenchido uma ficha, né? De investigação, ela vai ser investigada e vai ser mandada a criança lá para o CRIE, que fica no Hospital Infantil do Cid Portela. Aí as pessoas vai ser encaminhada e vai tomar todas as vacinas no CRIE. As vacinas de bactérias ou vírus atenuados não devem ser administradas em pessoas com imunodeficiência congênita adquirida ou adquirida. Então, pessoas que têm AIDS não podem tomar vacinas de bactérias ou vírus atenuados, que são as vacinas vivas. Por quê? Alguém sabe me dizer por quê? Que o aidético não pode tomar? A vacina viva? Dou um ponto para quem acertar. Quem responder? Gente, o que é que acontece com Por causa da imunidade? a imunidade? Então, a pessoa que tem imunodeficiência congênita adquirida, que é a AIDS, ela está com o sistema imunológico lá embaixo. Então, ela não pode tomar vacinas de bactérias ou vírus atenuados, quer dizer, as vacinas vivas. Por quê? Porque como ela está com o sistema imunológico baixo, o que é que vai causar? O vírus vai se desenvolver nela e vai causar a doença. Tipo, uma vacina de bactéria viva, a BCG. Uma pessoa que tem AIDS, se tomar a vacina BCG, desenvolve a tuberculose. Uma pessoa que tem, vamos dizer lá, o sarampo, tríplice viral, né? Vai tomar tríplice viral, pode desenvolver sarampo, cachumba e rubéola, porque é vírus vivo. Pessoas acometidas por neoplasia maligna ou em tratamento quimioterápico e radioterápico, ou seja, pessoas com câncer. Também, o que é que acontece com as pessoas que têm câncer? Tem um sistema imunológico muito baixo. Se tomar vacina viva, de bactéria viva ou de vírus vivos, vai desenvolver o câncer, ou então vai desenvolver a doença. Em tratamento com corticoides em esquemas imunodepressores. Que corticoide? Corticoide, ó, é prednisolona, prednisolona, pessoas que estão, mas assim, pessoas que tomam mais de 14 dias o corticoide, e está tomando corticoide em dose alta. Não é aquela pessoa que diz, eu estou usando a pomada dexametasona. Dexametasona é um corticoide, né? Eu posso tomar vacina? Porque isso aí surgem essas dúvidas. As pessoas perguntam. Eu posso tomar vacina? Eu estou usando dexametasona. Não tem problema. Quantos dias? Não, é só quando está ferido. Não tem problema. Eu posso tomar, eu estou tomando prednisone, que é a prednisolona, que é justamente para doenças respiratórias. Eu posso tomar vacina? Quantos dias? Não, está só por 5 dias. Não tem problema. Essa dose de corticoide é só quando for em esquemas imunodepressores, que é aquele esquema que tem 2 miligramas por quilo de peso por dia e há mais de 14 dias.
Ou seja, pessoas asmáticas, pessoas que têm problemas renais, pessoas que têm problemas nas articulações, que têm artrite. Então, essas pessoas, o tratamento da doença delas é corticoide, direto. Então, essas pessoas aí, elas não podem tomar vacina. E para tomar vacina, elas vão ter que desmamar o corticoide, vai ter que diminuir aos poucos, até tirar para ela tomar vacina. E depois ela volta com corticoide. E grávidas, as grávidas também não utilizam vacinas vivas. Você vê a grávida tomando a vacina DT, né? A influenza, que é mais de vacina que a grávida toma, a DTP acelular. Então, tudo tem que ser bactéria ou vírus inativado. As vacinas que a grávida toma são vacinas inativadas, ou seja, vacinas mortas. E o que é falsa contraindicação? Então, as falsas contraindicação é aquilo que o povo acha que é... Não, é aquilo que é mito, que o povo que acha que não pode, mas que realmente pode. Febre baixa, não é aquela febre que surgiu de uma hora para outra alta, não. Febrezinha baixa, 37, 37,5, pode tomar. Uso de antimicrobiano, tá tomando lá antibiótico, não tem problema, pode tomar vacina. Reação local a uma dose prévia. Tomou uma dose, ficou vermelho. Toma, não tem problema. História pregressa da doença contra a qual vai se vacinar. Então, tá lá, vai tomar... Já teve gripe. Ah, eu já tive gripe. Eu não vou mais tomar vacina da gripe. Tem que tomar. É falsa contraindicação, ou seja, é mito. Desnutrição. Bom, a pessoa que está desnutrida, aí é que tem que tomar mesmo a vacina, que é para não ficar com o sistema imunológico muito baixo. Então, desnutrido também toma vacina. Doença, com exceção, se a pessoa tiver desnutrido e está lá com menos de 2 quilos, aí ela não toma a BCG, porque a BCG, ela tem uma indicação de que a criança tem que ter mais do que 2 quilos. Então, ele está desnutrido, mas está com menos de 2 quilos, aí ele não vai tomar nem a BCG. Ele vai tomar só as outras, mas a BCG não. Doença neurológica estável. Então, tem lá epilepsia, mas usa medicamento, está estável. Tem lá crises convulsivas, usa o medicamento, está estável. Então, doença neurológica estável, pode tomar vacina. É falsa contraindicação. Tratamento com corticoides em doses não imunossupressoras, tópicos ou inalatórios. Então, começou a tomar o corticoide hoje, está com 3 dias só tomando, não tem problema, é falsa contraindicação. Alergias inespecíficas. Ah, eu passo lá perto do feijão, começa a me coçar. Eu passo, se eu ficar perto de um cobertor de lã, eu começo a me coçar. Então, essas alergias inespecíficas também é falsa contraindicação. Gravidez da mãe ou do outro, contato domiciliar, também é falsa contraindicação. A grávida, ela só não pode tomar as vacinas vivas. Os outros tipos de vacina, ela pode tomar normalmente. E agora vamos voltar lá para outra. E aqui vamos falar da primeira vacina do calendário vacinal. Então, aspectos básicos do calendário vacinal. Esse aqui é o Zé Gotinha, é o personagem número 1 do PNI, né?
É bonitinho, né? O bonequinho branco, então ele aparece sempre no CPNI, ou no PNI, que é no Programa Nacional de Imunização. Então, aqui a primeira vacina é a vacina BCG. O nome dela vem de bacilo Calmette e Guerin, que é justamente pelo nome da pessoa que inventou, né? É uma vacina viva, é causado por bactéria tipo bacilo. É uma vacina viva, atenuada, de cepas do Mycobacterium bovis, liofilizado, contendo o glutamato de sódio. Então, a vacina BCG, ela vai ser indicada para menores de 5 anos das formas graves de tuberculose meníngea e miliar. Então, ela está apresentada na forma liofilizada. O que seria uma vacina liofilizada? Anote, porque isso aí é outra questão de prova. Uma vacina liofilizada é uma vacina que vem o pó e o diluente. Então, toda vez que você for fazer, você vai ter que dissolver esse pó. Como eu falei aqui no início da aula, a vacina BCG, ela vem com um saquinho. Ela é um vidro marrom, bem assim, esticado, bem magro, esbelto. E esse vidro você vai colocar dentro do saquinho, fechar a boca do saco, aí você vai quebrar, colocar o diluente lá dentro e vai fechar o saco de novo e vai diluir. Como eu falei, a tuberculose, que é justamente a meníngea e a miliar, essa tuberculose, ela é causada por uma bactéria. Mas o micro-organismo de onde ele vai pegar voo, né, e sair infectando as pessoas, esse micro-organismo é chamado de aerossol. Quer dizer, partículas menor que 5 micro. Então, essa BCG, ela precisa ser preparada desse jeito, para evitar que a pessoa tenha alguma reação alérgica, como aquela minha técnica que eu disse para vocês, que tinha reação alérgica à vacina BCG. Então, o esquema da BCG, ela deve ser feita na criança nas primeiras 12 horas de vida. Gente, aqui é outra coisa que não está sendo feita em lugar nenhum correto. Eu falei para vocês que uma dose de vacina é muito caro, né? Então, se perdia muito BCG. Por quê? Porque a recomendação do PNI antigamente era que chegou uma criança no posto para tomar vacina, você tem que abrir o frasco e fazer a única vacina. Perde 9 doses. Então, era assim. No tempo das vacas gordas, que eu ainda peguei, né? Essas vacas gordas, chegava uma vacina, a gente tinha que abrir o vidro e fazer uma vacina. Nem que fosse para perder as 9 doses. Hoje, não se faz mais isso. Porque vacina é caro. A vacina mais barata deve estar custando em torno de 200, 300 reais. Então, se eu tenho um vidro com 10 doses, eu uso uma dose, perder 9, imagine se a dose for 300 reais. 10 doses dá 3 mil reais. Faz uma dose, perde 2.700. Então, hoje não se anda mais perdendo vacina. E tenho certeza que as meninas que são de São Félix, que estão aqui no curso, quem é de Miguel Alves, quem é daqui de Teresina, quem é de União, sabe que em lugar nenhum está sendo feita essa vacina. Assim. O que é que estão fazendo? Marca-se um dia na semana para fazer a vacina de todas as crianças que nasceram durante a semana. Tipo, nasceram 10 crianças. Aí vamos abrir um vidro, porque aí não perde.
Por quê? Porque é melhor fazer assim do que perder esse monte de dose e desperdiçar dinheiro público, já que o dinheiro público não é dos políticos, o dinheiro público é nosso. Deixa eu botar só bem aqui, que ela está avisando aqui que vai descarregar. Um momentinho. O dinheiro público se engana de alguém pensar que o dinheiro público é dos governantes, não é deles, não. O dinheiro é nosso. Eles estão gastando, é o nosso dinheiro. Então, a gente tem que ser o primeiro a concordar com uma coisa desse tipo. Meu Deus, deixa eu carregar logo, senão vai descarregar o computador. Então, o esquema, ele é para ser feito nas primeiras 12 horas de vida. Quer dizer, as crianças que nasceram de ontem para cá, quer dizer, não, de 8 horas. 9 horas para cá, é para ter tomado a BCG, de acordo com o calendário, de acordo com o Programa Nacional de Imunização. Só que, o que é que estão fazendo? Todo lugar. Não é só em Miguel Alves, não é só em Teresina, não é só em São Félix, não. Todo lugar. Estão pegando na sexta-feira, aí na sexta-feira faz de todas as crianças que nasceram naquela semana. Assim facilita não desperdiçar o dinheiro público. Mas qual é o certo? Se vocês forem fazer a prova, se fazer nas primeiras 12 horas de vida. Não vão pensar, lá no meu município se faz toda sexta. Não, tem nada a ver. Para concurso, a vacina BCG se faz nas primeiras 12 horas de vida. Tanto a BCG como a hepatite B se faz nas primeiras 12 horas de vida. Então, o esquema: administrar a dose única o mais precocemente possível, de preferência na maternidade, logo após o nascimento. A dose dessa vacina, ela varia de acordo com o laboratório. Nós temos o laboratório FAP, que é 0,1 ml via intradérmica, e nós temos o laboratório Serum, do Instituto da Índia, que é 0,05 ml. Ainda é a metade de 0,1. Para você imaginar, a seringa de 1 ml, ela tem 1 ml, aquela fininha, que é a mesma que faz insulina. 0,1 ml é 10 unidades, lá embaixo. No outro laboratório, é 0,05 ml. Aí está a importância de você ler antes de pegar a vacina. Deixa eu ver bem aqui. Deixa eu ver aqui como é que é feito essa vacina aqui. Por quê? Porque muda de laboratório. Então, se eu pegar da FAP, é 0,1. Se eu pegar do Instituto da Índia, é 0,05, a metade. Crianças recém-nascidas até 11 meses e 29 dias, 0,1 ml. Para pessoas de 1 ano de idade, via intradérmica, o mesmo local de administração, que é o braço direito. Então, a BCG se faz via intradérmica no braço direito. Olha aqui como é que se apresenta, né? Então, esse aqui é o laboratório FAP. Esse aqui é o do Instituto da Índia. Então, já vem diferente, né? O laboratório FAP vem com 10 doses. O laboratório da Índia vem 10 doses e vem de 20 doses. O que vem de 20 doses é 0,05 ml cada dose. O de 10 doses vem 0,1 ml. Então, por isso a necessidade,
Ó, as vacinas, elas vêm na caixinha e todas vêm com bulas. Igual o remédio que a gente compra na farmácia. Então, você pega, toda vez que você pegar a vacina, você pega, fulano, me dá bem aí as bulas. Eu vou dar uma olhadinha antes, só para ver. A dosagem, 0,1 ml, independente da idade, do FAP. Aqui, a dosagem, 0,5 ml, se for recém-nascido até menor de 1 ano. E 0,1 ml a partir de 1 ano de idade. A seringa. Aqui está o tipo de seringa que você vai utilizar para fazer a seringa BCG. É a seringa de 1 ml, com a agulha 13 por 4,5. Agulha bem pequenininha e bem fininha. O bisel, como é intradérmica, você vai colocar para cima. Bisel na via intradérmica é para cima. Olha as particularidades da BCG. Nós temos aí a comprovação vacinal da BCG é feita por meio do registro de vacinação ou na caderneta de vacinação, da identificação da cicatriz vacinal. Ó, a importância de quando uma mãe perdeu o cartão, não sabe qual foi a vacina que o menino tomou, qual é a que você vai descartar logo? É a vacina BCG, porque ela deixa a cicatriz vacinal, que é através da palpação do nódulo no deltóide direito, na ausência de cicatriz. Então, se não tiver cicatriz, você palpa aqui, você vai sentir um caroço. Então, um nódulo. Por quê? Porque ficou lá, e esse caroço vai se abrir. Ele vai supurar. Não precisa passar nada, porque a mãe quer é cicatrizar aquilo ali. Então, ela quer passar pomada, quer lavar, quer espremer. Não, não precisa passar nada. Pode deixar que ela vai secar por ela mesma. Em crianças nascidas com peso inferior a 2 quilos, adiar a vacinação até que atinjam os 2 quilos. Então, nasceu com 1,998 kg. Está faltando 2 gramas para 2 quilos. Faz a vacina BCG? Não faz. Só se ela pesar e der acima de 2 quilos. Então, a única forma que o bebê não vai fazer a BCG é se ele pesar menos de 2 quilos. Aí deve ser adiada a vacinação até que ele atinja o peso. Na rotina dos serviços, a vacina é disponibilizada para crianças de até 4 anos, 11 meses e 29 dias ainda não vacinadas. Então, tá lá, ainda existe mãe relapsa, que não liga para a vacina das crianças. Então, se você pegar uma criança que ela nunca tomou BCG e ela tem menos de 5 anos, você pode dar a vacina sem medo. Porque a vacina ela pode ser dada até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Crianças vacinadas na faixa etária preconizada que não apresenta cicatriz vacinal não necessitam ser revacinadas. Então, a criança que tomou a vacina, mas não ficou a marca, não precisa mais ser revacinada. Antes tinha que repetir, com 6 meses. Mas hoje já foi uma mudança no calendário vacinal. Essa vacina é contraindicada para gestantes e pessoas imunodeprimidas. Alguém sabe por que é contraindicada para gestante? Por que gestante não pode tomar BCG? Porque é uma vacina viva, é? Uhum. Porque é uma vacina viva. Então, a gestante não pode tomar vacina BCG. Do mesmo jeito, as pessoas... Ela pode estar passando o vírus para a criança. Hã? Como é? Porque Quem se ela fala? tomar essa vacina BCG, a criança... EULN. Porque se a grávida tomar essa vacina BCG, a criança pode se desenvolver esse vírus.
Sim, a bactéria, né? Não, quem pode desenvolver a bactéria é a mãe. É a própria mãe. Por quê? Porque a gestante, Isso, ela tem um e sistema daí passar para a imunológico mais baixo. criança. Sim, E aí passa para a sim, e daí criança. Porque passar se para a ela pegar criança. tuberculose, Isso ela é que passa eu para a errei. criança, né? Sim, Em sim. pessoas hospitalizadas com comprometimento do estado geral, a vacinação deve ser adiada até a resolução do quadro clínico. Então, quem está doente, quem está internado no hospital, está doente. Se está doente, está com o sistema imunológico baixo. Se está com o sistema imunológico baixo, pode desenvolver a doença, porque é uma vacina de bactéria viva. E quem está exposto ao HIV? Vamos lá. O que ele fala para quem está exposto ao HIV? Criança que chega ao serviço ainda não vacinada poderá receber BCG se assintomática e sem sinais de imunossupressão. Então, a mãe tem HIV. A criança chegou lá no serviço, não tem sinal nenhum, né? Aí vai dizer o quê? Que ela pode tomar a vacina BCG. Ela não tem sintomas. A gente só considera uma pessoa aidética quando ela tem os sintomas da doença. A partir dos 5 anos de idade, pessoas portadoras de HIV não devem ser vacinadas, mesmo que assintomáticas e sem sinais de imunodeficiência. Entenderam? Então, menos de 5 anos de idade, aquela criança que tem o HIV, se ela não tem sintoma nenhum, ela é uma criança saudável, ela pode tomar. Mas a partir de 5 anos, nem criança, nem adulto, nem ninguém que tem o HIV não pode tomar a BCG, porque é uma vacina viva. E aí pode desenvolver a tuberculose. A BCG também pode ser administrada em contatos prolongados de portadores de hanseníase. É uma vacinação seletiva nas seguintes situações. Então, se tiver uma pessoa com hanseníase num domicílio, aí lá tem uma criança menor de 1 ano, essa criança, se ela não for vacinada, ela vai tomar 1 dose de BCG. Se for comprovadamente vacinada, pegou o cartão da criança, ela foi vacinada e ela apresentava cicatriz vacinal, não administrar outra BCG. Se ela for vacinada e que não apresenta cicatriz vacinal, aí vai tomar 1 dose de BCG 6 meses depois da última dose. Então, a criança tomou a BCG, mas não ficou a cicatriz, né? Aí, ela vai tomar. Ela vai tomar 6 meses depois da dose que ela tomou. Em maiores de 1 ano, sem cicatriz, vai administrar 1 dose. Vacinados com 1 dose, administrar a dose de BCG 6 meses depois. Vacinados com 2 doses, não toma nenhuma dose. Então, tem uma dose no braço, uma dose no outro, não precisa mais tomar. Passou de 1 ano, quem tem 1 dose, toma 1 dose. Quem não tem 1 dose, toma 1 dose. Quem tem 2 marcas, não toma dose nenhuma. Só se livra nesse caso, né? Na hora que terminar a BCG, gente, a gente encerra, tá? Que já está passando do horário. Particular. Então, os recém-nascidos, contatos de indivíduos bacilíferos, deverão ser vacinados somente após o tratamento da infecção latente da tuberculose ou da quimioprofilaxia. Ao administrar a dose adicional em contato de paciente hanseníase, respeite o intervalo de 6 meses da dose anterior. Administre um pouco acima, 1 centímetro acima da cicatriz existente. Então, não vai administrar a dose de vacina em cima da cicatriz, e sim acima dela. Em gestante, contato de indivíduo portador de hanseníase, a vacinação com BCG deve ser adiada para depois do parto, porque a vacina é viva e a gestante pode desenvolver a hanseníase. A realização do teste tuberculínico
é dispensável antes ou depois da administração da vacina BCG, inclusive para os contatos de pacientes de hanseníase. Então, não se faz mais esse teste tuberculínico, né? E qual é a reação esperada? Então, imediatamente após a injeção de BCG, aparece no local uma pápula de aspecto esbranquiçado e poroso, tipo casca de laranja, com bordas bem nítidas e delimitadas. A compressão mecânica não deve ser realizada no local da vacinação. Então, você não pode espremer, né? A pápula formada desaparece posteriormente. Então, de acordo com o Manual de Normas de Procedimento de Vacinação, a lesão vacinal evolui da seguinte forma. Após a administração, 3 a 4 semanas, surge um nódulo, que é o caroço no local. Entre 4 e 5 semanas, o nódulo evolui para uma pústula, que é uma ferida com pus. Em seguida, evolui para uma úlcera, que é uma ferida aberta, de 4 a 10 milímetros de diâmetro. E entre 6 e 12 semanas, finalmente, forma-se uma crosta, que é uma ferida com casca em processo de cicatrização. Então, 3 meses depois é que a criança vai começar a cicatrizar a ferida da BCG. Olha aí como é que fica. Não cubra a úlcera que resulta da evolução normal da lesão vacinal. Não faça uso de compressas. O local deve ser sempre limpo. Não é necessário colocar medicamento nem realizar curativo. Deve deixar abertinho. Agora, claro, você não vai deixar inseto pousar em cima, né? Principalmente mosca. A lesão vacinal evolui da seguinte forma. Da primeira à segunda semana, uma mácula avermelhada com enduração de 5 a 15 milímetros de diâmetro. Da terceira à quarta semana, uma pústula, que se forma com o amolecimento do centro da lesão, seguido pelo aparecimento da crosta. Da quarta à quinta semana, uma úlcera com 4 a 10 milímetros de diâmetro. E da sexta à 12ª semana, uma cicatriz de 4 milímetros a 7 milímetros de diâmetro, encontrada em cerca de 95% dos vacinados. Então, quando você vê que a criança pegou essa marca, tudo bem. Mas se você vê que a criança não pegou, não se faz novamente. Então, criança vacinada não repete a dose de TB, tá? Gente, agora a gente vai ficar até aqui, né? A gente viu hoje só a vacina BCG, mas não se preocupe, são mais de 21 doenças. É muito, ou vacinas, né? Então, é muita vacina para a gente ver, mas a gente tem 4 encontros ainda. Tá bom? Eu quero saber de vocês quem é que tem alguma pergunta. Pode perguntar. O fale agora ou cale-se para sempre, né? Todo mundo entendeu. Ninguém quer perguntar nada? Conceição, Eu entendi, Elisângela, professora. Sua explicação é muito boa. Márcia, Rosane, Michele, Dula. Sem perguntas. Hã? Sem perguntas. Entender tudo, né? Eu vou botar a atividade para vocês responderem e a gente responder na próxima aula. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Boa noite, até segunda-feira. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. A aula vai ficar gravada, tá? Aqui para meia-noite eu jogo ela no grupo para vocês. Boa noite. Boa noite. Saiu.